Felipe e Bianca, um casal jovem apaixonado que vivia para as redes sociais. Cada sorriso, cada viagem, cada refeição, tudo era uma foto, um registro da vida perfeita. Bianca, com 26 anos, confiava em Felipe, o namorado, o fotógrafo oficial de seus melhores momentos. Ela jamais imaginaria que por trás da lente da câmera dele e da fachada de amor espreitava um controle obsessivo, um ciúme doentio. Em março de 2025, Bianca começou a buscar sua própria independência, um estágio, um novo caminho. Foi quando a confiança se estilhaçou. Após uma discussão, ela desapareceu. A polícia procurava por uma vítima de um crime brutal, mas a verdade era ainda mais sombria. A pessoa em quem Bianca mais confiava, aquele que jurou protegê-la, era seu algoz. E a prova? Escondida na pasta oculta do celular de Bianca, uma live foto revelaria um áudio aterrorizante e a última vez que alguém a viu viva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Felipe Duarte, 27 anos, e Bianca Nunes, 26 anos, mantinham um relacionamento de 3 anos. A visibilidade desse namoro era uma característica marcante. Eles eram amplamente reconhecidos como o casal das selfies. Essa alcunha não era uma mera descrição. Ela representava uma rotina constante de documentar a vida a dois. Cada instante, cada atividade era registrado. As redes sociais de Felipe e Bianca funcionavam como um diário visual público. Seus perfis eram incessantemente atualizados com fotografias. Um simples café da manhã na padaria local virava motivo para uma sessão de fotos. Uma viagem de fim de semana resultava em dezenas de imagens postadas. Eventos sociais, jantares com amigos, passeios em parques, visitas a pontos turísticos, tudo era capturado. A frequência e a consistência desses registros eram notáveis. Elas construíam uma narrativa de felicidade ininterrupta. As legendas acompanhavam as fotos, reforçando a imagem de um amor idealizado. Felipe, em particular, exercia o papel de fotógrafo oficial do casal. Seu celular estava sempre disponível. Ele registrava os sorrisos de Bianca, os abraços compartilhados, os olhares trocados. Essa dinâmica fotográfica era essencial para a identidade pública do casal. Ela projetava uma imagem de cumplicidade e afeto. A percepção geral era de um relacionamento perfeito. Amigos, familiares e até mesmo seguidores nas redes sociais os viam como um exemplo. Eles acreditavam na solidez e na alegria daquela união. A fachada era impecável. Bianca Nunes, estudante de marketing, nutria um projeto pessoal significativo. Ela dedicava-se à criação de um álbum de fotos. O presente era destinado a Felipe para seu aniversário. A intenção era celebrar os 3 anos de namoro. O álbum seria uma compilação visual meticulosa. Ele reuniria os momentos mais marcantes e felizes do casal. Bianca planejava organizar as imagens com esmero. A cronologia seria rigorosamente respeitada, desde os primeiros registros do relacionamento até as fotografias mais recentes. Cada imagem selecionada seria uma recordação. Ela reforçaria a história de amor que parecia existir. A escolha das fotos era um processo que demandava tempo e atenção. Bianca revisava centenas, talvez milhares de imagens digitais. Ela buscava aquelas que melhor expressassem a alegria genuína, a paixão e a parceria. O álbum não seria apenas uma coleção de fotos aleatórias. Seria um testemunho tangível da jornada que haviam percorrido juntos. Bianca utilizava seu próprio celular para essa tarefa de curadoria. O dispositivo era a ferramenta central para a concretização do presente. Nele, as fotos eram selecionadas, editadas e preparadas para uma futura impressão. Contudo, o celular de Bianca guardava mais do que apenas memórias felizes e imagens para um álbum. Uma pasta específica existia em seu aparelho. Essa pasta estava oculta. Seu conteúdo era desconhecido para a maioria das pessoas. Nem Felipe, nem qualquer outra pessoa próxima tinha acesso ou conhecimento dessa área secreta do dispositivo.
A existência dessa pasta adicionava uma camada de complexidade. Ela contrastava fortemente com a imagem pública de transparência e felicidade que o casal projetava. Bianca, imersa em seu projeto acadêmico de estágio em marketing e na organização do álbum, não tinha consciência. Ela não imaginava que aquela pasta oculta mudaria drasticamente o curso de sua vida. Ela alteraria fundamentalmente a percepção de seu relacionamento. Ela transformaria a celebração planejada em uma investigação criminal. O álbum de aniversário, concebido como um símbolo de amor e união, nunca seria entregue a Felipe. A narrativa visual de uma vida perfeita seria desfeita de forma brutal. A pergunta, o que as fotos não mostram, emerge como o ponto central desta história. Ela desafia a superficialidade das imagens expostas. Ela convida a uma análise mais profunda e crítica dos fatos. O caso de Felipe e Bianca serve como um estudo. Ele demonstra como as aparências podem ser enganosas. A vida documentada nas redes sociais nem sempre reflete a realidade completa. O celular de Bianca, o mesmo que guardava as fotos para o álbum de aniversário, também abrigava segredos vitais. Esses segredos seriam cruciais para desvendar a verdade. Eles exporiam a complexidade e a escuridão de um relacionamento que parecia ideal. A história de um casal que tirava fotos de tudo até ele descobrir o que ela escondia no próprio celular começava a ser contada. A inocência aparente das selfies seria substituída pela frieza e pela objetividade dos fatos da investigação. Bianca Nunes iniciou um estágio em marketing. A data foi 3 de fevereiro de 2025. Este estágio representava um passo significativo em sua vida. Ela planejava sua independência. A nova rotina profissional trazia perspectivas de autonomia. Bianca buscava construir sua própria trajetória. Felipe Duarte, seu namorado, via a situação de outra forma. Ele era conhecido por seu comportamento controlador. O ciúme era uma característica marcante de sua personalidade. Felipe exercia o papel de fotógrafo oficial do casal. Essa designação não era apenas um passatempo. Ela mascarava uma necessidade profunda de controle. Felipe controlava a imagem de Bianca. Ele controlava os registros de sua vida diária. O apartamento de Felipe era o lar do casal. Bianca sentia-se em casa neste local. Este espaço, que deveria ser de segurança, se tornaria o cenário das tensões. A nova independência de Bianca começou a confrontar o controle de Felipe. A fachada de um relacionamento perfeito iniciou seu processo de desintegração. A nova rotina de Bianca Nunes gerava mudanças. O estágio em marketing aumentava sua autonomia. Ela passava mais tempo fora de casa. Novas responsabilidades surgiam. Isso confrontava diretamente o controle de Felipe Duarte. Felipe demonstrava ciúme. Ele questionava os horários de Bianca. Monitorava suas atividades. Exigia detalhes sobre colegas de trabalho. A independência de Bianca era vista como uma ameaça. Felipe sentia a perda de controle. As discussões entre o casal tornaram-se mais frequentes. Elas eram sobre a liberdade de Bianca. Eram sobre a desconfiança de Felipe. A tensão aumentava no apartamento. O ambiente que antes era de conforto, agora era de pressão. Bianca buscava apoio. Ela conversava com a amiga Juliana, expressava seu desconforto, relatava as atitudes controladoras de Felipe. Juliana ouvia as preocupações de Bianca. Ela percebia a mudança no comportamento do amigo. A fachada externa do relacionamento permanecia intacta. Para vizinhos e conhecidos, Felipe e Bianca ainda eram o casal das selfies. Ninguém desconfiava da tensão interna. A imagem de felicidade era mantida publicamente. Seu Adalberto, o porteiro do prédio, via Felipe diariamente. Ele o descrevia como um jovem educado. Sempre cumprimentava. Nunca dava motivos para suspeita. A cordialidade de Felipe com os vizinhos era constante. Essa percepção externa contrastava com a realidade. A dissimulação de Felipe era eficaz. Ele mantinha uma imagem de normalidade. Isso dificultava a identificação dos problemas. Ninguém imaginava o que acontecia a portas fechadas. O comportamento de Felipe se intensificava.
Ele não aceitava a nova fase de Bianca. A autonomia dela era um desafio para seu controle. A relação caminhava para um ponto crítico. A quebra de confiança se aprofundava. Bianca sentia-se cada vez mais sufocada. A liberdade que o estágio prometia estava sob constante vigilância. Ela procurava formas de lidar com a situação. Mas o cerco de Felipe se apertava. A aparente tranquilidade do casal era uma ilusão. Sob a superfície, a relação estava em crise. Os sorrisos nas fotos escondiam uma realidade diferente. A fragilidade da união se tornava evidente para Bianca. Em 20 de março de 2025, uma discussão ocorreu entre Felipe e Bianca. O tema central era o acesso às senhas de Bianca. Felipe exigiu que Bianca compartilhasse as senhas de seu celular. Ele também pediu acesso às suas redes sociais. A justificativa de Felipe era ciúme. Ele manifestou desconfiança sobre as atividades de Bianca. Bianca recusou as exigências de Felipe. Ela defendeu seu direito à privacidade. A discussão se tornou intensa. Felipe insistiu em seu pedido. Ele argumentou que o acesso às senhas era uma prova de confiança. Bianca manteve sua posição. Ela considerava a solicitação uma invasão. Este confronto expôs o controle de Felipe. Sua demanda por senhas não era um pedido simples. Era uma tentativa de monitorar Bianca. Ele buscava acesso irrestrito à vida digital dela. Bianca sentiu a pressão crescente. Ela percebeu a dimensão do ciúme de Felipe. A discussão sobre senhas foi um ponto de inflexão. Ela demonstrou abertamente o comportamento controlador de Felipe. A tensão no relacionamento aumentou. A privacidade de Bianca estava sendo violada. A recusa dela em ceder era um ato de resistência. Felipe não aceitou a negativa de Bianca. A discussão persistiu por horas. O ambiente no apartamento tornou-se hostil. A confiança mútua foi seriamente abalada. O que parecia uma discussão boba era, na verdade, uma manifestação clara do controle de Felipe. Este evento marcou o relacionamento. Ele evidenciou a pressão que Bianca sofria. Ela tentava preservar sua autonomia. Felipe, por sua vez, reforçava seu domínio. A data de 20 de março de 2025 registrou o colapso da fachada. A relação de Felipe e Bianca se deteriorava. Em 28 de março de 2025, Bianca Nunes desapareceu. Sua ausência foi notada rapidamente. Amigos e familiares tentaram contato. Ligações não eram atendidas. Mensagens não obtinham resposta. A polícia foi acionada. As autoridades inicialmente classificaram o caso como desaparecimento voluntário. Esta era uma prática comum em situações sem indícios claros de crime. Felipe Duarte, o namorado, apresentou-se às autoridades. Ele demonstrou grande preocupação. Relatou a última vez que viu Bianca. Mencionou a discussão boba sobre senhas. Felipe colaborou com a polícia. Ele forneceu informações sobre os hábitos de Bianca. Sugeriu que ela poderia ter se afastado por vontade própria. Sua postura era de um parceiro aflito. Ele mantinha a fachada de quem buscava a namorada. A polícia não encontrou sinais imediatos de violência no apartamento. A ausência de Bianca parecia ser uma escolha pessoal. A investigação formal não avançou rapidamente. Dias se passaram. A preocupação aumentava entre os próximos de Bianca. Felipe continuava a atuar. Ele desviava qualquer suspeita de si. A inércia inicial da investigação permitiu que o tempo corresse. A crença em um afastamento temporário prevalecia. O desaparecimento de Bianca não era voluntário. A investigadora Malu Farias assumiu o caso de Bianca Nunes. A polícia havia tratado o desaparecimento como voluntário. Farias reavaliou essa premissa. Ela considerou a ausência de contato de Bianca incomum. A estudante tinha planos. Ela não se afastaria sem aviso. A equipe de investigação iniciou um novo protocolo. A primeira etapa foi a coleta de depoimentos. Amigos e familiares de Bianca foram ouvidos. A amiga Juliana prestou informações relevantes. Ela relatou o desconforto de Bianca com o controle de Felipe. Mencionou a discussão sobre senhas. O chefe de estágio de Bianca, Leandro, também foi entrevistado. Ele confirmou a assiduidade e o engajamento da jovem. Felipe Duarte foi novamente interrogado. Ele manteve a postura de um namorado aflito.
expressou preocupação com o paradeiro de Bianca. A investigadora observou seu comportamento. A cooperação de Felipe parecia excessiva. Ele oferecia detalhes sem ser solicitado. Sua narrativa sobre o desaparecimento era consistente. No entanto, sua calma gerava suspeitas. O apartamento de Felipe, onde Bianca morava, foi vistoriado. Peritos buscaram por qualquer sinal de luta ou arrombamento. O local estava organizado. Não havia evidências visíveis de alteração. O carro do casal também foi inspecionado. Nada de imediato foi encontrado. A equipe solicitou os registros telefônicos. Chamadas e mensagens de Bianca e Felipe foram analisadas. O histórico de localização de ambos foi checado. As redes sociais de Bianca foram rastreadas. A última atividade online foi registrada no dia do desaparecimento. A investigadora Farias focou nos últimos dias de Bianca. A discussão sobre senhas foi um ponto crucial. O relato de Juliana sobre o ciúme de Felipe ganhou peso. A percepção dos vizinhos sobre Felipe também foi colhida. Seu Adalberto, o porteiro, descreveu Felipe como educado. Essa imagem contrastava com o ciúme relatado por Juliana. A investigação começou a se afastar da hipótese de desaparecimento voluntário. A persistência de Bianca em não fazer contato era atípica. A falta de quaisquer pistas indicava um cenário diferente. O foco da investigação recaiu sobre Felipe Duarte. Ele era a última pessoa a ter visto Bianca. Ele possuía um histórico de comportamento controlador. Sua aparente preocupação era vista com ceticismo. A polícia passou a tratar o caso como um possível crime. A busca por Bianca se intensificou. Mandados de busca e apreensão foram emitidos. A coleta de evidências tornou-se mais rigorosa. O celular de Bianca era uma peça-chave. Ele poderia conter informações vitais. A equipe concentrou esforços na localização do aparelho. O tempo era um fator crítico. Cada hora sem notícias de Bianca diminuía as esperanças. A investigação avançava. Os primeiros suspeitos estavam sob vigilância. Em 30 de março de 2025, os peritos conseguiram recuperar o celular de Bianca Nunes. O dispositivo era uma peça-chave na investigação. A equipe técnica trabalhou na análise forense do aparelho. O objetivo era extrair qualquer informação relevante. Durante a análise, uma descoberta crucial foi feita. Foram encontradas diversas live fotos. Este formato de foto registra pequenos vídeos e áudios antes e depois do clique. As live fotos estavam no celular de Bianca. Ao serem reproduzidas, uma dessas live fotos revelou um áudio perturbador. A voz de Felipe Duarte foi identificada. Ele proferia a frase: "Agora ninguém vai te ver mais". A gravação foi capturada no momento da foto. A descoberta chocou a equipe de investigação. O áudio indicava uma ameaça direta. Os metadados das live fotos foram então analisados. Metadados são informações ocultas em arquivos digitais. Eles registram data, hora e localização da captura. A análise desses dados forneceu coordenadas precisas. As fotos foram tiradas em um estacionamento afastado. A hora do registro era 22h41. Esta informação contrastava com o relato inicial de Felipe. Com base nos metadados, a investigadora Malu Farias direcionou a investigação. O foco recaiu sobre o carro do casal. Era um veículo frequentemente utilizado por Felipe e Bianca. O carro foi apreendido e levado para a perícia. A equipe forense aplicou luminol no porta-malas do veículo. Luminol é uma substância química. Ele reage com vestígios de sangue, mesmo que invisíveis a olho nu. A reação foi positiva. O luminol revelou a presença de sangue no porta-malas. Os resultados foram incontestáveis. O sangue encontrado era compatível com o de Bianca. A descoberta confirmou a suspeita de um crime. O áudio de Felipe, os metadados e o sangue no carro formavam uma pista sólida. A hipótese de desaparecimento voluntário foi descartada. Felipe Duarte tornou-se o principal suspeito. As evidências eram diretas e ligavam-no ao desaparecimento. A investigação agora tinha um rumo claro. As live fotos do celular de Bianca forneceram informações cruciais. O áudio de Felipe era uma evidência direta. Os metadados dessas fotos eram igualmente importantes.
Eles registraram a data, a hora exata e a localização da captura. A informação apontava para um estacionamento afastado às 22h41. A equipe de investigação agiu sobre estes dados. O carro do casal, um veículo de uso frequente por Felipe, tornou-se o foco. Câmeras de segurança nas proximidades do estacionamento foram requisitadas. Imagens de diferentes pontos da cidade foram coletadas e analisadas. O veículo de Felipe foi identificado nessas gravações. Sua placa foi lida por câmeras de trânsito e de estabelecimentos comerciais. O carro foi visto saindo do estacionamento no horário compatível com os metadados. Ele seguiu um trajeto específico. Este percurso levou a uma área menos movimentada da cidade. O destino final era um galpão abandonado. A cronologia dos eventos foi estabelecida. O carro de Felipe esteve no estacionamento no horário indicado pelas live fotos. Em seguida, o veículo se deslocou para o galpão. Isso indicava uma movimentação planejada. A investigação digital avançou. O histórico de buscas na internet de Felipe Duarte foi recuperado. Ele continha pesquisas incriminatórias. Felipe havia procurado por termos como apagar localização de fotos. Ele também pesquisou como remover metadados de imagens. Estas buscas foram realizadas dias antes do desaparecimento de Bianca. As pesquisas digitais de Felipe revelavam uma intenção clara. Ele buscou formas de ocultar provas. O conhecimento sobre metadados e a tentativa de eliminá-los indicavam premeditação, ou, no mínimo, um esforço para encobrir suas ações após o crime. O luminol já havia detectado vestígios de sangue no porta-malas do carro. O material genético era compatível com o de Bianca. Esta evidência física se somava às provas digitais e visuais. A teia de evidências estava completa. O áudio de Felipe na live foto era uma ameaça explícita. Os metadados indicavam o local e a hora do crime. As câmeras rastrearam o carro de Felipe até o local de descarte do corpo. As buscas online de Felipe mostravam sua intenção de apagar rastros. O sangue de Bianca no porta-malas confirmava a violência. Todas as peças se encaixavam. A versão de Felipe sobre um desaparecimento voluntário desmoronou. As provas eram irrefutáveis. Elas apontavam Felipe Duarte como o responsável. A prisão de Felipe era agora uma questão de tempo. Os mandados foram expedidos. A caçada havia chegado ao fim. A teia de evidências contra Felipe Duarte era irrefutável. Em 12 de abril de 2025, Felipe foi preso. A detenção ocorreu após a consolidação de todas as provas. A investigadora Malu Farias liderou a ação. Durante o interrogatório, Felipe confessou o crime. Ele admitiu ter assassinado Bianca Nunes. A pressão das evidências foi decisiva. O áudio da live foto, os metadados, o sangue no carro e as imagens das câmeras não deixavam dúvidas. Felipe revelou a motivação de seus atos. Ele não aceitava o fim iminente do namoro com Bianca. A autonomia que ela buscava com o estágio e seus planos de independência era inaceitável para ele. O controle e a rejeição foram os fatores que o levaram ao crime. Felipe não suportava a ideia de perder Bianca. Ele não aceitava a liberdade que ela estava conquistando. Ele indicou o local onde escondeu o corpo de Bianca. Era um galpão abandonado. O local correspondia ao trajeto registrado pelas câmeras de segurança. A equipe de busca encontrou o corpo de Bianca no galpão. A descoberta confirmou as pistas obtidas. O processo judicial contra Felipe Duarte foi rápido. As provas eram contundentes. A confissão dele solidificou o caso. Felipe foi julgado e condenado. A sentença foi por feminicídio. A condenação encerrou o arco do crime. A verdade sobre o desaparecimento de Bianca foi estabelecida. A justiça foi aplicada. O caso de Bianca Nunes e Felipe Duarte expôs a face da violência de gênero. Ele revelou a profundidade do controle íntimo. A confiança depositada em um parceiro foi traída de forma fatal. Felipe não aceitou a autonomia de Bianca. A busca dela por independência culminou em seu assassinato. A pergunta, o que as fotos não mostram, foi respondida. As imagens de um casal feliz ocultavam uma realidade brutal.
Elas escondiam o ciúme, a possessividade e a pressão. A fachada de amor perfeito mascarava um controle doentio. A vida digital de Bianca foi um palco para a dissimulação. Seu celular, que deveria guardar memórias, guardou a prova do crime. O assassinato de Bianca gerou um impacto significativo. Ele mobilizou a comunidade universitária. Um movimento foi criado. Ele exigiu a implementação de protocolos de segurança. O objetivo era proteger estudantes contra a violência. Campanhas de denúncia foram lançadas. Elas visavam conscientizar sobre os sinais de controle e abuso. O legado de Bianca tornou-se um alerta. Ele reforça a importância de identificar e combater a violência de gênero. Este canal se dedica a explorar casos como o de Bianca. Ele busca entender as complexidades do mal entre nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários.